palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Querida gente, preciosos amigos, eu estou aqui não para atrapalhar seu tempo, mas para te ajudar nesse tempinho que você parou para me ouvir. Você estará ouvindo uma palavra de ânimo ao seu favor. Veja bem aqui em Hebreus, Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, avisado por Deus. Deus fala com o homem. Deus falava com Noé. Deus fala contigo através de sua palavra. Viu? Noé, avisado por Deus, temeu. Preparou a arca para a salvação sua e de sua família, pela qual a arca condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé decidiu ser o protagonista da sua própria história, apegando-se com Deus. Oh, meus queridos, quando você tem essa decisão, toma essa decisão de ser você o protagonista de sua história, abraçando-te com a força maior que é Cristo, sua história vai ser linda. Mesmo quando você errar, você voltará, consertará e continuará escrevendo uma linda história dos heróis da fé. Herói não significa nunca errar, mas herói significa cada vez que erra, conserte e vamos à frente. Olha, eu escrevi aqui: você tem que aprender a ser seu próprio protagonista de sua vida. Ou seja, não estar sendo levado por qualquer coisa que se vê ou que se ouve. Você não pode ser uma Maria, vai com as outras. Ser levado por influência de A, de B, como a biruta lá no aeroporto. O vento sopra para cá, ela vai para cá. O vento sopra para lá, ela vai para lá. É uma pessoa que não tem o norte, não tem sua vida norteada em algo positivo, seguro. Aí tem que ser biruta, levado por ventos. Uma hora um traz uma doutrina, você vai para lá. Outra hora outro traz uma doutrina diferente, você vai para lá. Sabe, desequilibrado, desequilibrada. Nunca tem cristocêntrico em sua vida. Você tem que aprender a ser seu próprio protagonista, ser o próprio protagonista de sua vida. Ou seja, não estar sendo levado por qualquer coisa que se vê ou que se ouve, sabe? Pois quem não é seu próprio protagonista tem que viver de experiência dos outros. Não cria sua própria história. Só comprando todo tipo de mercadorias de pensamentos e nunca cria sua própria história. Fica comprando pensamento dos outros, maneira dos outros, imitando os outros. Se aquele artista de novela faz, eu vou fazer igual. Se aquele astro da bola faz, eu vou fazer igual. E assim vivendo de experiência de outros e não tem sua própria experiência. Sabe? Isso não é bom para você. Aprenda você mesmo, você mesma, escrever sua própria história. Aprenda você ser o protagonista da sua história. Saia de viver de carona, de experiência de outros. Tenha sua própria experiência com Deus
e escreva a sua história dos heróis da fé. Sabe, você precisa aprender a ser uma heroína. Seus filhos estarão te admirando como mãe, como pai, como irmão, como irmã, sua família, a igreja, seus amigos estarão te admirando como pessoa, sendo você o protagonista da sua própria história, ou seja, escrevendo sua própria história. Não história de derrotista, não história de vândalo, de vandalismo, mas história firme, que inspire em outros a seguir suas pegadas com vitória, com garantia de vivência firme, história repleta de boas qualidades, sendo modelo. Você sabia que o nosso mundo hoje está tão pobre de modelo, de boas qualidades de vida? Os modelos que temos hoje são desastrosos, desastrosos, vidas todas arrebentadas através da estrada deste mundo e tornando-se modelo. Que modelo tem este homem que vive uma vida desastrada nas drogas, no tabagismo, no alcoolismo? Que modelo tem este homem para oferecer a um jovem, a uma moça com uma vida desastrada? O mundo está pobre de bons modelos. O mundo está em carência de vidas exemplares. Exemplar que eu digo até no erro. Você tem um bom exemplo. Quando erra, você se humilha, conserta, pede perdão e volta a caminhar no caminho. Quando você sai do caminho, você retrata, volta atrás e volta a caminhar no caminho. Eu tenho dito, um cristão, um filho de Deus, parece com Deus até quando erra. Ele se humilha, ele não se exalta. Ele volta atrás, ele conserta. Lembra de Jesus? Pai, não cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. A princípio parece que ele tentou esvair-se da cruz, que era o lugar dele. Errou em querer esvair, fugir da cruz. Mas na mesma hora ele voltou atrás e consertou e diz: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, o filho de Deus parece com Deus até quando erra. Ele volta atrás, se corrige. Ser um cristão não significa nunca errar. Ser um cristão significa, cada vez que errar, se consertar. Na sua humildade está a sua grandeza. Na sua humildade estará seu valor. Viu? Venha, eu quero te ajudar. Seja você o protagonista de sua história. Levante, fique de pé, caminhe olhando para Cristo. E você será este herói, esta heroína. Você precisa de reescrever sua história. Maria Madalena chegou a um clímax que ela chegou a essa conclusão: eu preciso de reescrever minha história. E dali para frente, ela começou a reescrever sua história. Desde o dia que ela teve aquele encontro com Jesus, nunca mais ela escreveu página nenhuma de sua história em prostituição. Ela se tornou uma filha de Deus, uma santa. Raabe, a meretriz, desde aquele dia, lá em São João capítulo 4, que ela teve aquele encontro com Jesus, ela começou a reescrever sua história. Nunca mais ela tomou marido das outras mulheres como ela fazia antes. Houve uma regeneração.
ela parou, refletiu e começou a reescrever sua história, ser a protagonista de uma boa história agora. O ladrão da direita, reescrevendo sua história, o Zaqueu, dizendo: vou devolver quadruplicado que eu roubei, vou reescrever minha história, e assim por diante, e assim por diante. Você também pode, de hoje em diante, começar a reescrever a sua história ao pé da cruz, unido à palavra de Jesus. Venha, seja você o protagonista da sua história. Pare de viver de influência dos outros, de história dos outros, comprando experiência de outros. Tenha você sua própria experiência com Deus, véu adentro, em Cristo Jesus. Você é um herói, pode ser este herói, esta heroína da fé. Abraço, Deus te abençoe. Esteja lá na igreja, estamos te aguardando lá, viu? Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através desta página. E vai lá na igreja também, Tabernáculo da Fé, lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Todas as quartas e sextas-feiras, às 19 horas, temos culto lá. Domingo, 8 horas da manhã, escola dominical, e às 18 horas, o grande culto de cura divina. Esteja lá, te aguardamos. Nosso abraço. Amém.